Sejam bem-vindos a essa live. Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Gondim. Eu sou professora de graduação, de cursos de treinamentos, e também eu clinico há mais de 20 anos, no meu consultório particular. E nós começamos, então, a separar alguns temas para conversar com vocês, e o tema hoje é dentista, né? Você não tem tempo? Então, a gente vai conversar sobre tempo, que é uma coisa muito escassa hoje em dia. É algo assim muito, um bem muito grande para nós, é um bem maior nosso hoje, é o nosso tempo. E normalmente o que a gente diz, eu não tenho tempo. E eu gostaria de ter mais tempo, e a gente tem a expectativa de cada vez mais a gente conseguir se organizar para ter esse tempo. E eu não sei, né, exatamente para que você gostaria de ter mais tempo. Às vezes é para estudar mais, para fazer o seu curso de atualização, a especialização que tanto você quer, tempo para a sua qualidade de vida, tempo para sua família, para os seus filhos. Cada um tem a sua expectativa de conseguir ter esse mais tempo, né? Que é o que todo mundo hoje deseja. E aqui tem algumas objeções que a gente vai conversar e algumas estratégias que a gente pode criar para começar a olhar mais para esse consultório e para que a gente possa trabalhar mais, né, os nossos resultados, para aí sim a gente conseguir ter esse tempo. Tá? E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é, então, dentro dos nossos resultados, né, o que, que a gente precisa ter? O que, que a gente precisa olhar? Tá? Então, a gente precisa saber que nós precisamos quantificar os nossos resultados, né? A gente precisa mensurar os resultados hoje que a gente tem no nosso consultório, para que a gente, em cima desses resultados que vão ser medidos, que vão ser mensurados, tá? A gente consiga aprender a trabalhar os resultados para que a gente consiga ter mais tempo. Então, para isso, a gente vai trabalhar e conhecer os nossos resultados. E eu vou conhecer os resultados fazendo o quê? Metrificando esses resultados, medindo esses resultados. Porque se eu consigo medir os resultados, eu consigo comparar, eu consigo entender qual é o meu resultado hoje e o que eu posso fazer de melhorar esse resultado. Quais são as estratégias que eu posso lançar mão para que eu tenha resultados diferentes. Então, eles devem ser metrificados para que eles possam ser melhorados. Tá? Então, isso é um fator muito importante, né? Porque eu só melhoro o que eu conheço, o que eu meço, o que eu metrifico. Se eu não conheço os resultados e eu não consigo compará-los, fica difícil de eu melhorá-los, tá? Então, entendam. A gente precisa conhecer os nossos resultados e não parece óbvio para a maioria das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, eu pergunto, né, para os dentistas, para os meus colegas, como é que estão os seus resultados? E nem sempre eles sabem informar para a gente. Eles têm isso, às vezes está lá, marcado, mas eles não sabem avaliar, olhar para esses resultados. E principalmente, né, que a gente precisa medir os resultados. Então, o que acontece? A hora que eu consigo olhar os meus resultados, e os resultados o que são? São a minha situação atual. É o meu estado quo que a gente fala, né? É o estado da sua situação atual. Como está o seu resultado hoje? Para que você possa medi-lo e para que você possa compará-lo. Tá? E a partir do momento que a gente tem essa métrica desses resultados hoje, né? E se a gente for falar matematicamente, o resultado ele é medido, ele tem um número, e a partir do momento que eu posso fazer uma comparação, que eu crio uma estratégia, eu vou melhorá-lo. E aí sim eu posso medir e saber o quanto ele melhorou, qual foi a métrica dele, qual foi a medida que eu tive, tá? Então, para que a gente faça isso, a gente precisa saber como é que nós vamos avaliar esses resultados. Como é que você vai medir? Você vai medir semanalmente? Você vai avaliar essa melhora mensalmente, trimestralmente?
Então, essa é uma outra pergunta. Então, além de você saber os seus resultados, mapear os seus resultados, planilhá-los, entendê-los, né? Metrificar esses resultados, como é que você vai medir? Porque senão é muito frustrante. É muito frustrante você ver o resultado e às vezes você faz ponto a ponto, com um tempo muito pequeno. E aí fica difícil de você ter um melhor resultado ou realmente confiar nessa métrica. Então, normalmente, você estende um pouco mais essa avaliação. Então, imagina assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um campeonato, né? Um campeonato, ele tem o quê? O início e o seu final. E quem ganha é o time que teve mais constância, que teve melhores resultados. E esses resultados foi ao longo do campeonato. Não é um resultado medido imediatamente, porque você pode ter times que começaram o campeonato perdendo, empataram e depois deslancharam e foram ganhando, ganhando, ganhando. No final do campeonato, e foi ele que venceu. Então, nem sempre os que têm os melhores jogos é que ganham, é os resultados e a consistência desses resultados. Então, quando você metrificar e escolher qual é o ponto que você vai medir, se vai ser mensal, se vai ser trimestral, você entenda que seja de uma forma inteligente e que seja de uma forma produtiva, tá bom? Então, a gente entende que a gente tem os nossos resultados, eles têm que ser metrificados, mensurados, para que eu possa fazer pontos de melhoras, e esses pontos de melhoras, eles têm que ser pontuais, de uma forma inteligente e produtiva, tá bom? E assim, a gente não vai ficar tão frustrado com os nossos resultados. E a gente vai poder ter pontos de melhora. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam dessas frustrações, que às vezes eu não tenho tempo, né? Porque eu não sei olhar esses resultados, é que a minha satisfação, né? Como é que eu sei o quanto eu posso estar satisfeita? Qual é a minha realização, qual é o meu ponto de felicidade. Então, eu vou dar uma fórmula aqui para vocês, que a minha satisfação, ela está diretamente relacionada com os meus resultados e menos a diferença das minhas expectativas. Então, a satisfação, ela é a diferença entre os resultados que vocês obtêm no consultório de vocês e a expectativa que você coloca. Tá? Então, quando você equaciona essa fórmula, fica fácil de você mensurar a sua satisfação. Quando a gente fala aqui de resultados, a gente já definiu como é que a gente tem que saber. E as suas expectativas, como elas estão? Como elas são construídas? Aqui vale muito a pena você entender que você tem que alinhar as suas expectativas. Então, nós vamos conversar agora de um pilar muito importante para você conquistar o seu tempo, para você melhorar o seu tempo no seu consultório, para você ser mais produtivo e realizar o que você quer. É que você consiga alinhar as suas expectativas. Então, entenda, se eu tenho expectativas muito altas e a minha realidade, ela é boa, tá? Mas as minhas expectativas são muito altas, eu nunca vou conseguir atingir as minhas expectativas. Por quê? Porque a sua realidade, ela é boa. Ela não está ultrapassada das suas expectativas. Então, eu coloco as minhas expectativas num patamar tão alto que eu nunca vou conseguir atingi-las. E a sensação que você tem é de frustração. Tá? Então, entenda que as suas expectativas, elas têm que estar alinhadas à sua realidade. Então, essa sua expectativa muito alta para a sua realidade não favorável, boa, mas não compatível com as suas expectativas, vai te frustrar. Então, alinhe essas expectativas. E muitas vezes, não é que a sua realidade não seja boa, que os seus resultados não sejam bons, é que a sua expectativa é muito alta. Dependendo do que você mostrar para outra pessoa, ela vai dizer, como você não tem tempo? Olha só, você faz tantas coisas. Ah, mas eu queria muito mais. Só que esse muito mais é muito fora da sua realidade, tá? E uma outra forma também
de você alinhar as suas expectativas, é que você pudesse colocar ela num patamar um pouco menor da sua realidade. Porque assim eu consigo conquistar a minha expectativa, porque a minha realidade está aqui. Então, pensa aquelas pessoas que elas têm uma expectativa menor, tá? E elas têm o seu ganho, mas o seu ganho é condizente com a sua expectativa. E elas são felizes, elas estão de bem com a vida muito melhor do que muitas pessoas, até que ganham até mais do que elas, porque elas estão alinhadas às suas expectativas com as suas realidades. Tá bom? Então, alinhe as suas expectativas. Isso é super importante para que você possa atingir os seus resultados e que você não frustre com os seus resultados. Então, a partir do momento que eu tenho os meus resultados metrificados, mensurados, estão lá, eu consegui fazer isso e eu tenho o meu painel da minha realidade. Quando você tem as métricas desses seus resultados e elas estão alinhadas com as suas expectativas, agora a gente vai fazer o quê? Um plano de ação, um projeto, né? Uma atividade para quê? Para que você atinja as suas expectativas. E digamos para mim, para você, que você me diga, olha, Valéria, eu quero fazer um curso, e esse curso, ele vai ser quinzenal, de 4 horas por quinzena. E eu não tenho hoje essas 4 horas. Eu não consigo liberar o meu consultório para estar presente essas 4 horas. Tá? Então, eu preciso criar uma estratégia para que eu possa liberar essas 4 horas. Tá? Então, a sua expectativa, ela é alta, de 4 horas, e você me diz que a sua realidade hoje não é condizente com isso. Então, nós vamos criar uma estratégia para você conseguir atingir essas 4 horas e poder fazer o seu curso. Essas 4 horas eu quero para mim, essas 4 horas eu quero fazer atividade física, eu quero fazer algo para mim que me dê satisfação. Tá? Então, nessa estratégia, você vai fazer o quê? Você não vai começar com 4 horas, tá? Porque aí sua expectativa está muito alta para a sua realidade. Você vai começar menor. Então, digamos que você vai começar com 30, 40 minutos do seu tempo, que tenha para você. Então, você vai criar estratégias, e a gente vai conversar um pouquinho de estratégias ao longo dessa live, tá? Mas você vai criar estratégias para que você consiga ter os seus 50 minutos de tempo livre para você. Tá? Lembrando que o nosso objetivo são 4 horas. Então, mas comece alinhando a sua expectativa um pouco mais baixo da sua realidade. E você vai, então, medir. Então, você vai fazer o que agora? Eu vou te perguntar, tá? Nós criamos um plano de ação. E em quanto tempo você vai avaliar esse tempo de ação? 20 dias? 30 dias? Né? Tá, então eu vou fazer a cada 21 dias. Eu vou criar minha estratégia, vou melhorar os resultados do meu consultório, porque eu consigo medir, mapear, para que eu consiga, com essas estratégias aqui, fazer com que sobre 50 minutos do meu tempo livre, tá bom? Tudo bem. E eu vou medir isso a cada 21 dias. Então, eu aplico a minha estratégia e meço daqui 21 dias. E eu consigo, né? Porque como a minha expectativa está abaixo da minha realidade, eu consigo meus 50 minutos livre. E eu faço o quê? Eu comemoro esses meus 50 minutos livres. Não esqueça, é muito importante para o seu cérebro entender, porque foi algo que você criou. Tá? E aí, a partir de agora, esses 50 minutos já estão garantidos. Mas eu quero minhas 4 horas, tá? Então, você vai aumentar, você vai dobrar esses 50 minutos, você vai passar para 80, para 90 minutos, tá? Então, eu vou colocar agora, Valéria, para 90 minutos. Ótimo. Então, dentro das suas estratégias, nós vamos melhorar o nosso plano de ação, porque agora você quer tempo livre de quê? De 90 minutos. E vamos de novo aplicar por 21 dias. Entenda o seguinte: cada vez que você consegue esse tempo livre, eu peço para que você tire desse tempo livre 10, 12% desse tempo livre, para quê? Para que você pare e crie estratégias, planos de ação para o próximo passo, para que você atinja e melhore o seu plano de ação. Tá? É como se você
pegasse o seu tempo e destinasse dentro desse tempo livre que você tem agora, um tempo para que você crie estratégias para que você cada vez mais melhore esse seu plano de ação. Então, essas suas estratégias, elas são criadas dentro desses tempos livres que você criou. Tá? E aí, passo a passo, daqui a pouco é 1h30, daqui a pouco são 2 horas, 3 horas, e eu vou fazendo o quê? Eu vou criando estratégias, planos de ação, dentro do meu tempo, para elaborar cada vez mais as minhas expectativas, e no final eu consiga as minhas 4 horas quinzenais, e realmente eu faço o meu curso, sem mudar os meus resultados. Tá? Iniciais, aqueles que foram medidos, sem alterar a minha realidade. Eu tenho a minha realidade e menos 4 horas que eu estou destinando para o meu curso. Mas o que? Os meus resultados, eles continuam ali, porque eles foram metrificados, tá? Então, isso é bastante importante. A partir de agora, né, então, quando eu tenho, né, a minha satisfação alinhada, né, os resultados e menos as minhas expectativas, eu começo a produzir mais. E eu começo a ter o quê? Mais satisfação naquilo que eu gostaria de realizar. E entenda, né, que esse tempo é muito mais relacionado às suas prioridades. Então, quando as pessoas dizem para mim, eu não tenho tempo, a minha pergunta é: você não tem tempo ou não é prioridade para você? Isso não é a tua prioridade. Então, para mim, eu não ter tempo é justamente isso. Isso não é importante para mim nesse momento. Isso não é prioridade para mim. Então, um outro pilar que é importante dentro desse tempo que você vai destinar para você é definir prioridades. Porque essas prioridades, elas estão diretamente relacionadas com seus resultados. E esses resultados, eles estão relacionados com o quê? Com a sua produtividade. Eu vou te perguntar, Valéria, eu não tenho tempo. Eu vou te perguntar, como é que é a sua produtividade? E o que é produtividade dentro do seu consultório? Como é que você avalia a sua produtividade? Produtividade nada mais é do que a relação de 2 fatores, tá? O que está relacionado nessa produtividade? O seu esforço aplicado e os resultados que você consegue. Tá? Então, como eu sei se você é produtivo? Se isso aqui está equacionando, se os seus esforços estão compatíveis com os resultados que você está almejando, que você consegue alcançar, tá? Então, isso é produtividade. E aqui a gente vai conversar um pouquinho de algumas pessoas, como é que elas lidam com essa produtividade e como é que elas conseguem mensurar essa produtividade. E até para você entender também o que é produtividade para você e como eu consigo entender hoje se eu sou produtivo ou não, tá? Então, imagina uma pessoa que tenha tudo planilhado, né? Tem seu consultório todo planilhado, todo planilhado. Então, eu pergunto assim, os seus processos estão planilhados? Estão. Estão todos aqui, Valéria, olha, você pode dar uma olhada, tá? Então, estão todos os seus processos aqui, nessas planilhas, tá? E essas planilhas, elas têm uma direção? E aí as pessoas me perguntam, como assim, Valéria? Eu te pergunto. Ela está direcionada para algum resultado? Elas são cruzadas entre si? Com esses dados todos aleatórios, né, planilhados, eles não estão numa direção. Então, você não consegue olhar para os seus dados. Então, o que adianta você gastar um esforço enorme planilhando esses resultados, ou muitas vezes você delegando para a sua secretária que ela seja produtiva, que ela planilhe tudo, e você não faz nada com esses resultados. Por quê? Porque eles não estão direcionados. E aí é muito complicado, né? Porque aí o que acontece? Aí você faz, eu planilho, está tudo aqui mensurado. Olha, eu tenho planilha de processo, planilha de infraestrutura, eu tenho planilha dos meus recebíveis, eu tenho planilha, e você vai me mostrando um monte de planilhas, mas elas não estão direcionadas. Então,
ela não te dá nenhum resultado. E aí você se frustra, porque o seu esforço é enorme, gasto, né? Não é nem investido aí, é gasto, né? Você está ocupando o seu tempo fazendo todas essas planilhas, mas você não está direcionando esses resultados para um resultado, para que você consiga cruzar esses dados e te forneça realmente os resultados que você precisa saber, que você precisa conhecer para você realmente melhorá-los. Vocês entenderam? Então, é muito interessante, porque muitas vezes, né, e nós, como dentistas, a gente tem um leque, né, a gente trabalha com gestão e a gente é multifuncional. Então, muitas vezes eu ouço assim, eu tenho tudo na minha cabeça, Valéria. Se você perguntar meu material de estoque, eu falo agora para você. Aí eu fico olhando para a pessoa e falo, mas como assim você tem na sua cabeça? Tá? Porque esse material de estoque, ele tem que estar ligado ao seu preço, e tem que estar ligado à sua precificação, ao seu custo, às suas variáveis, aos seus recebimentos. Você entendeu? Ele não pode estar aqui na sua cabeça. Ele tem que estar correlacionado. Aí você olha e fala, meu Deus, e como que eu faço isso? Vocês entenderam? Tá? Então, você está ocupando o seu tempo, planeando, né? Um monte de coisa, mas elas não estão sendo cruzadas, elas não estão sendo direcionadas. E aí, ou você fez isso, né? Porque a gente é polivalente, né? Somos nós mesmos que fazemos essas planilhas todas, ou a gente entrega essas planilhas para nossa secretária e a gente acha que ela está sempre super produtiva, olha só, ela está planilhando tudo sem direção. E aí você se frustra, porque você não consegue alterar os resultados do seu consultório, porque você está sem direção. E aí você termina o seu dia e sem conhecer os seus resultados, e aí aquele tempo que você tem para você, aquele tempo que você tem para dedicar a alguma estratégia, algo que você queria, você não consegue, você acaba ocupando o seu tempo com coisas assim, não tão relevantes. Você vai para uma televisão, você vai para uma mídia social, porque você já está cansado. Você não conseguiu, os seus resultados não estão sendo atingidos, você não consegue visualizar esses resultados. E aí, o tempo que você tem, você não investe em outra coisa. Você ocupa com uma televisão, você ocupa com uma rede social, não que esteja, não que você não possa fazer isso, lógico que você pode, tá? Mas esse esforço seu, ele não está levando você a nada, e te frustra, tá? E cada vez mais começa um ciclo vicioso, né? Porque eu não tenho os resultados, eu não consigo melhorá-los, porque eu não sei, eu não tenho métrica deles. O tempo livre que eu tenho, eu fico me ocupando com uma televisão, com algo, com uma notícia, com uma mídia social, e o tempo vai passando, e eu não consigo avaliar melhor isso. Tá? E aí, o que acontece? Eu me frustro. É aquele enxuga-gelo, né? Aquela pessoa que está sempre enxugando gelo, mas sem direção, tá? Uma outra forma de você ver a sua produtividade é numa outra situação. E aqui, digamos que você realmente, tá? Você tem os seus resultados e você faz uma técnica. Não, Valéria, eu sou produtiva, eu gerenciono o meu consultório, eu aplico uma técnica elaborada. Então, realmente, você tem uma técnica de processo e você segue essa técnica de processo. E aí, você consegue mapear os resultados do seu consultório. Ok, tá? Então, você tem técnica e você consegue ocupar, né, investir o seu tempo nessa técnica de produtividade, de avaliação dos seus resultados. Só que o que acontece? Você percebe que você gasta muito tempo fazendo essa estratégia. E como você gasta muito tempo fazendo essa estratégia, você até obtém resultados, só que você não os melhora.
Você até sabe que você poderia melhorar esses resultados, que você gasta muito tempo neles. Mas como, né? A gente está mascarado porque você obtém um certo resultado, isso te deixa confortável em você não alterar. Então, é aquela pessoa que é produtiva, é aquela pessoa que produz resultados, alcança resultados, tá? Mas ela sabe, né, de antemão, ela tem a sensação que ela gasta muito esforços para esse resultado, mas ela não altera. Ela não altera porque ela tem medo, né? Ela não altera porque ela procrastina, ela entende que ela poderia fazer outras coisas, mas outras estratégias, mas ela não faz, ela procrastina em outras tarefas, tá? Então, assim, tem um livro do Jerônimo Temel, né? Eu não sei se vocês conhecem, vou colocar o exemplo dele aqui, que é produtividade para quem quer tempo. Então, nesse livro, ele cita esse exemplo dessas pessoas que obtêm resultados, mas com grande esforço, tá? Então, o que acontece? É como se eu pedisse para vocês, no livro dele, ele cita esse exemplo, de fazer um suco de laranja. Só que esse suco de laranja, você gasta muitas laranjas, porque essas laranjas, ela tem pouco suco, tá? Então, ela tem muito pouco, então eu preciso de muita laranja para encher um copo. Aí você fala para mim, mas olha, Valéria, eu entreguei o resultado que você queria, você não queria um copo cheio de suco de laranja? Tá aqui, mas eu vou dizer quantas laranjas você teve que espremer para chegar nesse copo? Muitas! Então, você está gastando muito esforço para esse resultado aqui. Então, você precisa melhorar as suas estratégias. Ou você precisa parar de gastar os seus esforços, ou você precisa parar de procrastinar para melhorar as suas estratégias e produzir mais e conseguir mais resultados. Tá? Então, tem esse outro tipo de pessoa. Então, aqui é interessante vocês entenderem que eu preciso, né, olhar a minha produtividade e equilibrar o esforço que eu coloco nos meus processos, nos meus resultados, com equilibrando, tá? Os resultados atingidos. Eu preciso que o meu esforço seja equilibrado com os meus resultados. Não pode estar a mais, não pode estar a menos. Se estar a menos, eu fico, né, patinando, né? Eu ocupo o meu tempo. Aquela sensação de que eu estou fazendo algo, não. Eu só estou ocupando o meu tempo. Eu não estou sendo produtivo. E aí eu me frustro. Ou eu gasto um esforço enorme para ter um resultado. E aí o que eu faço? Eu me frustro. Ou então, se eu não me frustro, eu procrastino alguma coisa. E normalmente aquelas pessoas que gastam muito esforço em um lado só da sua vida, os outros lados, né, eles são negligenciados. Então, normalmente são pessoas que são ótimos profissionais, que têm bons resultados profissionais, e as outras áreas elas ficam em aberto. Então, não tem tanto tempo para a família, não tem tempo para a saúde, não tem tempo para você, tá? Então, é isso que acontece. Então, esse equilíbrio, ele tem que ser de uma forma linear, né? Equacionada entre meu esforço e os resultados. Isso se chama produtividade. E um outro pilar aqui sobre tempo é organização. Isso aqui, vocês vão ser unânimes em concordar comigo. Realmente, Valéria, tudo que é mais organizado é mais produtivo e a gente tem mais resultados. É óbvio isso, tá? É óbvio, tá? Então, como está a sua organização? Essa é a minha pergunta. E entenda, né, que no nosso consultório, a nossa organização, ela é perceptível, tá? Então, se eu perguntar hoje para os seus colaboradores, para a sua secretária, para a sua estagiária, para a sua auxiliar, você trabalha em um ambiente organizado? Ela vai saber me responder.
Se eu perguntar para vocês, né, a sua secretária, ela é organizada, a sua auxiliar é organizada, você prontamente vai saber responder para mim. Ainda mais nós, como dentistas, né? Nós, como dentistas, que somos protocolares, né? A gente adora a técnica, a gente adora passo a passo das coisas, né? A gente ama, né? Por quê? Porque a gente é treinado a termos essas técnicas, esse passo a passo, esses procedimentos. Todos os nossos procedimentos que a gente realiza, a gente tem, né, essas tarefas para serem realizadas, e a gente vai dando cheque. Então, o que acontece? A gente é muito protocolar. Então, a gente entende de organização. A questão maior é de como ela está. Isso a gente nem sempre a gente sabe e a gente entende, tá? E se eu perguntar para o seu paciente, ele vai saber também se ele é atendido num consultório organizado. Ele também tem essa percepção. Então, é muito importante a gente responder realmente, né, se a prioridade das nossas organizações no nosso consultório. E sabendo que, né, que é o mais complicado aqui, que isso é perceptível, né? É óbvio, né? Não, é super organizado. Eu telefono, eu tenho agendamento, é prontamente atendido, o doutor, ele tem uma sequência, então, existe uma organização. Então, é perceptível para você. Organização é perceptível para os seus colaboradores e é perceptível para o seu paciente. Só que aqui tem uma armadilha, tá? Então, dentro de tudo que a gente conversou, eu gostaria de comentar com vocês essa dica dessa armadilha. Algumas profissões, né? E a odontologia, ela se inclui nisso. O que que acontece com a gente, né? Então, não caia nessa armadilha. E qual é a armadilha? As recompensas que nós temos diariamente, às vezes até acontecem 2, 3 vezes ao dia no nosso consultório. Então, o que que acontece? A gente tem essas recompensas diárias. Então, a gente tem essas satisfações diárias. Então, a gente está frustrado porque a gente não tem o resultado que a gente queria, a gente olha para o final do mês, o fechamento que a gente consegue não é o melhor fechamento nosso, a gente esperava um resultado melhor, tá? E ele não foi obtido, mas a gente tem essas recompensas, né, diárias, essas recompensas que acontecem semanais, e do que eu estou falando aqui? A satisfação que a gente entrega para o nosso paciente. Então, a gente tem uma pronta entrega e a gente ouve o que do nosso paciente? Ah, doutora, adorei a estética que você fez. Olha, terminou meu tratamento ortodôntico, eu estou muito feliz. Né? Essa prótese que você me entregou está super dentro da minha expectativa. Então, a gente tem a fala do nosso paciente e ele nos recompensa com a sua satisfação. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de entender que os nossos resultados não estão o que a gente queria, que os nossos esforços estão a mais do que a gente gostaria de fazer, que eu não tenho tempo para as coisas que eu queria também estar alinhadas com o meu consultório. Só que essas recompensas, elas me dão uma satisfação provisória, elas me dão uma satisfação enganosa. E essa satisfação, ela faz com que você negligencie de olhar um pouco mais a fundo as estratégias, os seus resultados. Então, não caia nessa armadilha. São ótimas essas recompensas, né? Exatamente, né? Estou olhando aqui, né? E o tempo vai passando, passando, e é verdade mesmo, né? E a gente não olha, né, para esses resultados, né, Márcia? E assim, é muito complicado. Então, entenda que a gente, sim, né, é uma armadilha. Algumas profissões, não só a odontologia, tem essa armadilha, mas, né, você precisa não cair nela. Ótimo, né? Eu adoro ganhar satisfação do meu paciente, adoro receber elogio do meu paciente, e ótimo, né? Porque é o melhor feedback que eu tenho, né? O meu resultado é a satisfação do meu paciente, com certeza. Isso a gente não está discutindo. Mas não creia que isso é o seu final do mês. Não creia que essas satisfações, né,
temporárias, esses resultados, né, que você recebe, é o fechamento do seu mês, é os seus resultados maiores, que não é, tá? Então, você precisa estar atento a isso. Então, a gente conversou um pouquinho de como, né, eu olhar para o meu tempo, e tempo está diretamente relacionado, né? Tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar, a prioridades. Na minha cabeça, isso é óbvio. Quando eu ouço um dentista falar para mim, eu não tenho tempo para fazer, para dedicar para o meu consultório. Eu não tenho tempo para fazer planilha. Eu não tenho tempo para olhar para a gestão. Eu não tenho tempo para olhar como é que o meu colaborador está trabalhando. Eu não tenho tempo para ter tempo, né? Que às vezes até falam para mim, galera, eu não tenho tempo para ter tempo, não. Aí eu digo assim, então, isso não é a sua prioridade. E aí eles falam, como assim? Porque tempo para mim é igual a prioridade. E as prioridades, elas estão diretamente relacionadas com a nossa produtividade. E a nossa produtividade, o que é mesmo? É a relação do esforço que eu coloco com os resultados que eu obtenho. E isso tem que estar equilibrado. E os meus resultados, eles devem ser metrificados. Para quê? Para que eu possa fazer melhoras nele. E eu preciso saber dos meus resultados. E meus resultados metrificados são o quê? A minha situação atual. E aí você pode dizer para mim, Valéria, mas eu não tenho isso do jeito que você está falando. Então, tá bom. Faça o seu ponto de partida. Tá? Não adianta a gente olhar para o passado. Eu começo do zero? Começa do zero. Eu super feliz de ter vocês aqui comigo, né? Eu comecei a live falando que o tempo é o nosso bem maior. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês pegaram o seu bem maior e estão dividindo aqui comigo hoje nessa live, tá bom? Então, eu fico muito, muito feliz mesmo e agradecida da gente poder discutir um pouquinho mais, tá?